Mundo Zumbi Cap 191. Estou morto. Neste momento, apenas 3 pessoas foram deixadas, não incluindo aquela que Nilo manteve em cativeiro. De repente, o homem ao lado de Nilo se ajoelhou em ambos os joelhos. Com lágrimas se formando no canto dos olhos, ele começou a implorar por sua vida. Ele sabia que os seus companheiros já estavam acabados. Ele pelo menos queria preservar sua vida. Ele pensou que ainda tinha uma chance, visto que Nilo apenas o fazia ficar ao seu lado. O que ele não sabia era que Nilo só fazia isso porque ainda tinha algo a lhe pedir. Por favor, mestre, por favor, poupe minha vida. Eu farei qualquer coisa que você queira apenas para poupar minha vida. Ele começou a implorar com a testa tocando o chão. Nilo nem virou a cabeça e continuou a assistir a luta em andamento. Máximo estava olhando silenciosamente para o homem, fazendo-o sentir arrepios por toda parte. Apenas fique aí, eu vou lidar com você mais tarde. Ele disse preguiçosamente acima das costas do Máximo. Ele já deu uma chance ao homem mais cedo. Seu lema era matar todos que quisessem lhe fazer mal. Ele sentiu que foi muito tolerante antes. Se você se atreveu a conspirar contra mim, então você deve estar preparado para morrer. A essa altura, Croco já havia eliminado outro homem do grupo. Restaram apenas 3 pessoas, sem incluir a que estava ajoelhada ao lado de Nilo. Após evoluir, as escamas de Croco foram reforçadas, tornando-o ainda mais durável. A arma de nível em que o grupo segurava só conseguia arranhar a superfície de suas escamas. Nilo estimou que sua durabilidade não perdeu para os animais de nível 2 em estágio inicial. Sem falar que ele nem está focando em aumentar sua defesa, ao contrário de Máximo. Falando em Máximo, era bastante óbvio que ele tinha inveja das escamas duras de Croco. Ele também queria ter uma defesa assim, afinal ele não quer se machucar. Mas após evolução, a defesa de Croco já havia superado a dele por uma pequena margem. Mas mesmo com essa pequena margem, Máximo ainda estava insatisfeito com isso. Ele queria se tornar o escudo de seu mestre. Croco deveria ter se concentrado apenas em se tornar uma espada. HMMP. Eu definitivamente me tornarei mais durável sob um mestre. O Carabal pensou, sem saber que algo já havia mudado dentro dele. Nilo sentiu os olhares invejosos de Croco, mas ele apenas o deixou em paz. Ele não podia fazer nada sobre isso, só podia esperar que Máximo evoluísse. Anteriormente, ele queria que Máximo também experimentasse uma experiência de quase morte para provocar suas emoções e desencadear sua evolução. Mas em pensamento cauteloso, ele decidiu contra isso. Primeiro, era perigoso. Um pequeno contratempo poderia resultar na vida do Carabal que Nilo não queria que acontecesse. Em segundo lugar, caso ele sobreviva à experiência de quase morte, não é garantido que ele possa desencadear sua evolução. Pode até causar-lhe traumas, resultando em um tempo de evolução mais tarde. Por isso, ele decidiu deixar a natureza seguir seu curso. Apenas 3 ficaram no grupo, mas Croco já estava sentindo o preço. Afinal, ele não tem energia limitada. Ele estava até esperando que, como da última vez, seu mestre lhe jogasse um pirulito que pudesse reabastecer sua energia ou até mesmo a água serviria. No entanto, ele ainda estava confiante para derrotar os 3, afinal eles não têm uma arma decente. Ele abriu a boca para morder a cabeça do homem mais próximo a ele. O homem escorregou do sangue no chão, fazendo com que ele tropeçasse em direção a Croco. Foto. Rachadura. Sua cabeça não suportou a força de mordida de Croco, uma vez que instantaneamente se abriu com sangue e miolos espirrando por toda parte. Neste momento, um dos homens restantes de repente deslizou para baixo em direção à sua barriga. Usando o taco de beisebol e a lâmina montada nele, ele usou toda a sua força e atacou a barriga de Croco. Sangue espirrou em todos os lugares, fazendo Croco estremecer de dor. Uma ferida de 1 polegada de profundidade podia ser vista cuspindo sangue de sua barriga, onde o homem havia acertado com o taco de beisebol. Ao contrário da outra parte de seu corpo, a parte que geralmente não fica exposta do lado de fora era a parte mais fraca de seu corpo. Era o ventre e a outra área ao redor.
Suas costas estavam carregadas de espinhos, enquanto seu lado e as pernas estavam revestidos com escamas metálicas agindo como uma armadura. Depois de alguns minutos de luta, parece que os humanos já haviam localizado sua fraqueza. Eles tentaram acertar seu rosto, principalmente os olhos mais cedo, mas sem sucesso. O homem ficou satisfeito por seu ataque finalmente ter funcionado. Ele estava sorrindo de orelha a orelha enquanto sentia a esperança florescendo dentro dele. As pernas de Croco eram compridas, fazendo com que um amplo espaço aparecesse sob seu corpo. O homem usou aquele espaço aberto para deslizar e golpear com o taco de beisebol. Ele não esperava que seu ataque finalmente conseguisse ferir esse crocodilo abominável. O outro viu a cena e se sentiu exultante. Ele era quem estava segurando as duas adagas mais cedo, mas agora só restava uma. Quando ele deixou o outro cair no chão depois que seu braço esquerdo foi cortado mais cedo. Sentindo a dor, o corpo de Croco estremeceu por um momento. Instantaneamente, ele soltou a cabeça que acabara de quebrar e cuspiu uns pedaços de crânio que estavam dentro de sua boca. Ele suportou a dor que estava sentindo e rugiu a plenos pulmões. Ele rapidamente vira a cabeça apenas para ver um homem segurando um taco de beisebol tentando se levantar do chão. Foi o homem que cortou sua barriga agora. Ele tinha acabado de deslizar por baixo da barriga e estava se preparando para se levantar. Onde você está indo? Envolvido, um brilho terrível pôde ser visto nos olhos de Croco enquanto ele olhava para o homem. Usando as patas traseiras, ele pisou nas panturrilhas do homem, fazendo-o parar e cair de cara no chão. Rugido. Um rugido alto entrou no ouvido do homem junto com o pensamento: merda. Eu estou morto. Mundo Zumbi Cap 192. É engraçado, o corpo do homem congelou quando sentiu algo pisando em seu pé. Seu corpo caiu lentamente no chão com um baque. Ele rapidamente olha para trás para ver o que o fez cair. Naquele instante, o que ele viu fez seu corpo estremecer. Suores frios encharcavam suas costas quando um pensamento veio à tona em sua mente. Morte. O corpo de Croco estava caindo lentamente em sua direção. O enfurecido Croco segurou o pé do homem e deixou seu corpo cair em sua direção. Croco chamou esse ataque como golpe de corpo espetado. Bom. Um tremor foi criado quando o corpo de Croco bateu em direção ao homem. Seus espinhos instantaneamente perfuraram as pernas do homem. Ele estava realmente furioso desta vez. Ele não deixaria o homem escapar facilmente. No instante em que Croco percebeu que seus espinhos já haviam perfurado as pernas do homem, ele rapidamente rolou seu corpo e rolou o corpo do homem como um rolo. Suas pontas perfuraram cada parte do corpo do homem. Não demorou muito para o homem experimentar a morte. Depois que Croco se levantou do chão, o corpo do homem também caiu dos espinhos em suas costas. O corpo do homem estava cheio de buracos. Parece uma colmeia com dezenas de buracos presentes nela. Se uma pessoa com tripofobia visse a cena, certamente desmaiaria com os repugnantes buracos agrupados presentes no corpo do homem. Croco sacudiu o corpo para se livrar do sangue que o cobria. Ele se virou e olhou para o último homem de pé que estava tremendo de medo. O último homem estava prestes a atacar Croco naquele momento, vendo que sua fraqueza já estava exposta. Ele não esperava que seu companheiro morresse uma morte trágica devido a esse ataque. Felizmente, ele conseguiu voltar no tempo, ou então, pensou que seu desfecho não perderia a consequência de seu companheiro. Ele engoliu um bocado de saliva enquanto olhava para o corpo do homem que estava cheio de buracos como uma colmeia. Ele então de repente agarrou seu braço que foi cortado mais cedo. Anteriormente, devido ao calor do momento, ele não sentiu a dor do braço sendo cortado. No entanto, agora, a adrenalina já havia diminuído. A dor que ele sentia no braço cortado era mais que o dobro. A transpiração era aparente em sua testa. Se foi suor que veio do medo ou da dor, ninguém sabe. Ele virou a cabeça lentamente para dar uma olhada em seu companheiro que conduz o Carabao e seu dono. O que ele viu o deixou com a língua presa. Aquele companheiro estava realmente ajoelhado no chão, sua testa beijando o chão como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Desavergonhado. O homem pensou.
Ele ainda esperava poder se unir a ele para lutar. No entanto, vendo a cena, parece que ele só conseguiu engolir esse plano. Seu rosto já estava sem cor. O sangue ainda escorria de seu braço cortado como uma mini fonte. Em um instante, o homem largou sua arma no chão e instantaneamente se curvou em direção ao Nilo. Poupe minha vida humilde, mestre. Estou disposto a ser seu menino de recados. Por favor, poupe minha vida. Desavergonhado. Então, enquanto eu puder sobreviver, ser sem vergonha não me impede. Nilo olha friamente para o homem que também se ajoelhou. Ele lembrou que ele era um daqueles que insistiam em levar Máximo. Ele nem vai mostrar misericórdia ao homem ao seu lado que não falou mal de Máximo antes, quanto mais o homem sem vergonha. Mate ele. Ele afirmou friamente. Em um instante, Croco chegou perto do homem ajoelhado. Quando o homem ouviu a voz fria de Nile, ele imediatamente soube que sua tática falhou miseravelmente. Ele estava prestes a correr e escapar quando sentiu uma sensação de frio em seu pescoço. Em um instante, seus arredores escureceram. Seu corpo então caiu no chão enquanto sua cabeça rolou a alguns metros de distância de seu corpo. O homem ao lado de Nile deu uma espiada e instantaneamente estremeceu de medo. Ele rezou silenciosamente para todos os deuses, sejam deuses bebês ou deuses antigos. Ele rezou para todos eles sem exceção. Me poupe. Me poupe. Me poupe. Nilo não percebeu o estrondo do homem, pois ele já era assim desde o início. Ele sentiu que era normal. Vem aqui, Croco, você se saiu bem dessa vez. Nilo acenou para Croco, que estava lambendo sua ferida na barriga, para se aproximar. Ele gostou da luta de Croco desta vez, e ele também notou que Croco tinha mais ou menos controlado sua força recém-descoberta agora. Usando a System Story, Nile comprou um pirulito jumbo com o sabor das vísceras para Croco. Era outra variante do original, pois podia curar feridas e regenerar resistência ou energia ao mesmo tempo. Foi um pouco caro, mas seu efeito valeu a pena. Croco chupa alegremente o pirulito como uma criança enquanto se deita ao lado de Máximo. Máximo ficou com ciúmes da recompensa de Croco, mas só conseguiu murmurar em silêncio. Ele pensou que também receberia o mesmo se fosse ele quem lutasse antes. Nilo notou a emoção de Máximo e instantaneamente o consolou. Não se preocupe, Max, você será o próximo a lutar. Os olhos de Máximo se iluminaram instantaneamente. Como se fumaça estivesse saindo de suas narinas, ele pesquisou alertamente os arredores em busca do inimigo. Relaxe, eles estarão aqui em alguns momentos. Nile riu e disse enquanto olhava para o grupo de pessoas que chegava. Ele adivinhou que eles eram um reforço. Havia 6 deles e todos eles são de nível 1. Ele então olhou para o homem que estava ajoelhado a 2 metros deles. Seu corpo tremia e suas roupas de mendigo estavam encharcadas de suor. O chão estava tão molhado que Nile instantaneamente fez uma piada com isso. Ah, choveu na sua cabeça. Ele disse com uma expressão divertida. Quando o homem ouviu a voz de Nile, ele instantaneamente estremeceu. Ah, isso! Isso é muito engraçado. Mundo Zumbi Cap 193, o novo grupo. Ah, isso! Isso é muito engraçado. O homem respondeu fazendo o possível para forçar uma risada não tão falsa. Ele só podia fazer isso, com medo de que Nilo pudesse matá-lo instantaneamente se ele não risse. Nilo encolheu os ombros vendo o homem rir. Na verdade, o chão abaixo do homem realmente não é tão molhado, só um pouco. Ele deu uma olhada no mapa do sistema novamente e notou que os 6 humanos que se aproximavam estão se aproximando. Eles aceleraram um pouco. Ele planejava interrogar o homem antes dele, mas parece que ele só poderia adiá-lo. Ele pula das costas de Máximo e acaricia sua barriga. Ele então foi em direção a Croco e sentou-se ao lado dele. É a vez de Máximo lutar enquanto Croco descansa. E, além disso, ele podia sentir sua ânsia de lutar, ou melhor, de se exibir. Ele não achou um problema, pois também poderia ajudar Máximo a digerir os alimentos que comeu mais cedo. Poderia ajudá-lo a evoluir mais rápido. Máximo estava totalmente pronto. Ficou de 4 enquanto seu nariz exalava fumaças imaginárias.
Seu capô dianteiro direito estava arranhando o chão, pronto para atacar. Seu olho restante brilhou ferozmente à sua frente. Era a área onde seu mestre disse que os oponentes viriam. Faça o seu melhor, Max. Eu também lhe darei um pirulito enorme, independentemente do resultado. Nilo disse, aplaudindo Carabal animado. Os 6 humanos que se aproximavam eram mais fracos do que o que Croco havia enfrentado. Ele sabia com base no tamanho de seus respectivos pontos. Ele sabia que Máximo poderia lidar com eles muito bem. Depois de cerca de 1 minuto, o grupo finalmente chegou enquanto ofegava pesadamente. Vendo o corpo sem vida ao redor, eles instantaneamente ergueram suas respectivas armas com cautela. Eles ouviram a comoção mais cedo, por isso decidiram verificar. Eles pensaram que o outro grupo já havia enfrentado um animal. Eles tinham medo de serem deixados para trás, caso os outros não os deixassem com carne de animais para comer. No entanto, eles não esperavam que a situação fosse oposta ao que eles inferiram. Uma Carabal enfurecida os esperava. O corpo sem vida de seus companheiros se espalhava pelos arredores como lixo espalhado depois de um banquete. Eles olharam nervosamente para trás do Carabal e viram uma pessoa com uma máscara ao lado de um crocodilo mutante. O crocodilo estava lambendo sua barriga lateral como um gato enquanto um pedaço de pau estava preso em sua boca. Os olhos do homem os encararam como um predador. Não muito longe do homem com máscara, eles também puderam ver outra pessoa com roupas de mendigo. Vendo isso, eles instantaneamente mostram uma pitada de surpresa. Foi um deles. Essa roupa era familiar para eles. Ele foi o único que decidiu sujar suas roupas antes de saírem mais cedo. Vendo-o ajoelhado no chão como se fosse sua mãe, eles engolem nervosamente um bocado de saliva. Um deles até engasgou por causa da ação. Clão. Uma pessoa de repente joga sua adaga personalizada no chão. Ele então ficou de joelhos e levantou 2 de suas mãos no ar em rendição. Eu me rendo. Por favor, não me mate. Vendo os cadáveres ao redor, ele já adivinhou que algo estava errado. E vendo o companheiro ajoelhado, ele imediatamente soube o que estava acontecendo. Ele não perdeu tempo e decidiu se render imediatamente. Clão. 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 Vendo o exemplo, os 5 restantes também largaram suas armas no chão fazendo exatamente o que o primeiro homem fez. Eles não são burros, eles sabiam que a situação era muito assustadora e desfavorável para eles. Eles viram humanos sendo mordidos até a morte pelos zumbis, humanos sendo mortos por outros humanos. Mas esta foi a primeira vez que viram uma cena tão brutal. As cabeças foram separadas do pescoço enquanto braços e pernas foram espalhados ao redor deles. Vendo algo assim, quem não faria frango? E, além disso, aqueles corpos vieram de seus companheiros que eram mais fortes que eles. Se esse tipo de povo foi cortado impiedosamente, quanto mais se fossem eles. A melhor jogada seria se render. Eles não sabem se o homem os pouparia, mas pelo menos ainda tem uma chance de viver. Vendo-os se renderem sem cerimônia, Nilo ficou surpreso. Ataque-os depois que eles se aproximarem a 5 metros de você. Esse foi seu último comando para Máximo. Era a distância ideal onde Máximo poderia correr e chegar instantaneamente. Ele pensou que tal movimento tiraria pelo menos a vida de um oponente. Máximo estava até desnorteado do que seu mestre. O que está acontecendo? Eu pensei que vou lutar com eles. Porque eles estão ajoelhados como idiotas lá. Estou muito confuso agora. Ele olha para Nilo pedindo sua orientação. Vendo isso, Nilo encolheu os ombros impotente. Ele não achava que eles se renderiam imediatamente. Não fazia parte de seu plano. Eles não são o reforço. Porque eles se renderam instantaneamente. Bem, eles são muito fracos para reforço. Isso significa que não são? Nilo disse internamente. Ele pensou que pelo menos eles ficariam furiosos ao ver os corpos sem vida. Isso é o que geralmente acontece, certo? No entanto, lembrando suas expressões anteriores, era evidente que eles estavam no mesmo grupo. Então, por que você não está bravo? Vamos. Fique bravo e nos insulte para que tenhamos um motivo para matá-lo. A aparência externa de Nilo estava calma,
mas seus sentimentos internos já gritavam descontroladamente. Ele estava em um dilema. Era evidente que o novo grupo também fazia parte do anterior que ele matou, mas o novo grupo ainda era inocente. Eles ainda não insultaram, ameaçaram ou disseram algo. Eles se renderam instantaneamente assim que chegaram. Olhou para Máximo que também o encarava, esperando a ordem de matar. O grupo estava a pelo menos 10 metros de distância de Máximo. A ordem era combatê-los somente após 5 metros. Espere um minuto e fique de olho neles. Nilo finalmente disse. Ele virou a cabeça e olhou para o homem ajoelhado ao seu lado. A vida do grupo recém-chegado dependeria do que esse homem dissesse. Ele decidiu interrogá-lo na frente deles. Mundo Zumbi Cap 194. Questionamento. Nilo olhou para o homem ao lado dele. Responda a minha pergunta e dependendo da resposta, eu posso poupar sua vida. Ele disse. O homem ficou visivelmente surpreso. Ele acenou com a cabeça ansiosamente enquanto esperava pela pergunta que poderia permitir que ele vivesse. Primeiro de tudo, quais são as duas facções sobre as quais aqueles mortos falaram antes? Fale-me sobre elas. Quanto mais detalhada, melhor. Desde o início, ele já decidiu perguntar isso. Ele ainda não sabia que existem duas facções nesta cidade. De acordo com as garotas que ele conheceu antes, a cidade era perigosa por causa das facções que residiam lá. Não se juntar a eles significaria a morte. Ele sentiu que eles eram muito arrogantes. Independentemente disso, contanto que eles não se cruzassem, ele não se importaria que eles fossem arrogantes ao redor da cidade. Tudo o que ele queria era um ambiente de fazenda zumbi pacífico. Ouvindo sua pergunta, o homem tinha uma pitada de surpresa escrita em seu rosto novamente. No entanto, um tempo depois, ele entendeu a situação. Então é por isso que ele não tinha nenhuma bandana nele. Parece que ele acabou de chegar aqui. Assim, o homem decidiu contar a Nilo tudo o que sabia sobre as duas facções. Na verdade, você pode dizer que existem 4 facções ao redor desta cidade. 2 são aquelas com a base. Eles são chamados de Pink Surge Faction e Blue Wave Faction. Sua base está localizada fora da cidade, leste e oeste, respectivamente. Eles são hostis uns com os outros, e não sabemos por quê. A terceira facção seriam os híbridos. Eles estão residindo na prefeitura anterior. Basicamente, desde que não seja durante a noite, eles não serão um grande problema. De vez em quando, seus anciões ou o escalão superior inspecionaria a cidade para tentar roubar membros. E é claro, se visto, as duas facções se uniriam para matar qualquer híbrido. Para mim, eles são a escória da humanidade. E quarto, deve ser a facção do zumbi. Bem, eles não estão unidos, mas sua força individual não é nada para zombar. Ah, se você considerar, pode dizer que há uma quinta facção. Seria alguém como nós, aqueles que não se juntaram às outras facções e decidiram agir de forma independente. Claro, nossa situação é terrível. As duas facções não nos ajudariam e até tentaria nos matar se surgisse uma oportunidade. O homem falava como se não houvesse amanhã. Ele cospe tudo o que sabia sobre a cidade e sua estrutura de poder. Depois que o homem terminou de falar, sua boca estava tão seca que ele já tinha dificuldade para falar. Nele fechou os olhos e sua mente processou o que o homem disse em uma velocidade extrema. Ele não sabia como ou porquê, mas ele acha que talvez seja por causa de seu talento de adaptador instantâneo. Pelo que o homem disse, existem duas entidades conhecidas de nível 3 ao redor da cidade. Um era o líder da tribo do híbrido e o outro era um zumbi. De acordo com o homem, os dois já haviam travado uma batalha séria antes, causando ferimentos. Se não fosse isso, o homem disse que a cidade seria conquistada por qualquer um deles. Rumores diziam que os dois estavam apenas se recuperando. Depois que os dois terminassem de curar suas feridas, eles instantaneamente tentariam agarrar a cidade. Sabendo que as duas facções tinham apenas seres de nível 2 entre eles, Nilo ficou menos alerta em relação a eles. É porque ele sabia que não teria problemas em lidar com eles. Ele estava confiante de que poderia. Bem, ser encurralado é outro problema.
Então ele ainda preferia que eles não se cruzassem. O homem também revelou como eles poderiam determinar uma facção dependendo da cor da bandana que estavam usando. Ele também afirmou que a facção rosa era a mais arrogante do grupo. Eles não aceitam a razão e atacariam imediatamente se considerassem a coisa certa a fazer. Ele também declarou sua dúvida de que era estranho que eles não tivessem visto nenhuma das duas facções hoje. Era estranho, disse ele. Depois de meio minuto, Nilo abriu os olhos. Um brilho óbvio podia ser visto sob ele. Sabendo que já existem seres de nível 3, o perigo que ele sentiu antes foi dobrado instantaneamente. Ele sentiu a necessidade de subir de nível rapidamente, mas o talento do adaptador instantâneo constantemente o lembrava de ser racional. Um pequeno erro faria com que ele tropeçasse naquele nível 13 e seria seu fim até então. O híbrido de nível 3 estava localizado no centro da cidade, era onde ficava a prefeitura. Ele estava determinado a nunca pisar naquele lugar, a menos que já tivesse o nível desejado para enfrentá-los, é claro. Quanto ao zumbi de nível 3, eles não têm ideia de onde ele estava se recuperando. Ninguém na cidade sabia. Nele tomou nota disso e decidiu ir devagar e com segurança, exatamente como o talento do adaptador instantâneo estava sugerindo. Ele soltou um suspiro pesado para acalmar seu coração selvagem. Ele então olhou para o homem novamente. Tudo bem, próximo à pergunta. Eles fazem parte do seu grupo? Nele disse enquanto apontava para os 6 homens à distância. O homem olha para os 6 homens a poucos metros de distância. Ele estava hesitante, mas finalmente, ele acenou com a cabeça. Conte-me sobre seu grupo. O Nilo disse calmamente. O homem acenou com a cabeça quando começou sua história. Ele disse que o grupo foi fundado quando a facção rosa e azul começou a recrutar membros há um mês. Foi o momento em que os 2 seres de nível 3 terminaram sua luta. Naquela época, o escalão superior das 2 facções apareceu de repente do nada, alegando que eles poderiam proteger suas vidas dos zumbis e junto com algumas outras promessas. Há muitos que aderiram e também houve muitos que decidiram não aderir. Alguns deles deixaram a cidade depois de saberem que não tem mais lugar aqui enquanto uma parte deles permaneceu. Mundo Zumbi Cap 195. Mudança repentina de eventos. A raiva era aparente no rosto do homem enquanto ele falava sobre as 2 facções. Claro, quem não gostaria? Por causa deles, suas vidas miseráveis se tornaram ainda mais miseráveis. Continuar, disse Nilo. Depois de decidir não participar, formamos um grupo próprio. Escolhemos essa escola como nossa base, pois não havia almas aqui. Bem, havia alguns zumbis aqui e ali, mas eles são fracos, então é fácil limpi-os. Neste ponto, o homem já percebeu que Nele já tinha visto suas mentiras mais cedo, então ele não se incomodou mais em esconder isso. Segundo o homem, há 7 deles que foram incumbidos de procurar alvos. Seu alvo principal são, obviamente, os animais mutantes. Eles queriam saciar sua fome. O homem sabia que não podia mais ofender Nilo. Ele fez o seu melhor para fazer uma imagem limpa. Nós 7 somos os mais fracos do grupo, então não temos nada a dizer sobre o movimento do grupo. Estamos apenas seguindo suas ordens. O homem continuou a falar enquanto Nilo ouvia atentamente. Depois de um tempo o homem parou de falar e olhou para Nilo nervosamente. Por favor, mestre, poupe nossas vidas. Sua testa tocou o chão quando ele se ajoelhou novamente. Nilo assentiu com a cabeça. Depois de ouvir o homem, ele mais ou menos entende toda a situação. Vendo Nilo acenar com a cabeça, o homem solta um suspiro de alívio. Felizmente, eu sou inteligente. O que ele disse era a verdade sobre eles serem os mais fracos do grupo. É também a razão pela qual ele nem pensou em retaliar, embora seus números sejam mais que o dobro em comparação com o inimigo. Caramba, mesmo aquele crocodilo sozinho matou seus membros mais fortes, quanto mais se eles mesmos lutassem. Ele olhou para os 6 homens ajoelhados no chão e acenou com a cabeça em direção a eles. Você me deve esta. Os outros 6 ouviram o que o homem estava falando antes. Eles se sentiram felizes depois de ouvi-lo encobri-los. Xing. De repente,
Um ruído retumbante semelhante a uma corda se rompendo atingiu os tímpanos do grupo. Eles nervosamente olharam ao redor tentando decifrar de onde vinha o som. Olhe! Um deles disse de repente enquanto apontava a boca para a área na frente deles. Lá, eles viram um corpo sem cabeça ajoelhado no chão. Além do corpo sem cabeça havia uma lâmina tão larga que poderia cobrir o corpo sem cabeça por inteiro. Vendo isso, eles estremeceram de medo e, instantaneamente, correram em direção à sua arma e os pegaram instantaneamente. Mate eles. Depois que o grupo ouviu aquela frase, seus corpos tremeram ainda mais vigorosamente. Para eles, é como se aquela sentença fosse sua sentença de morte. Ele envia arrepios na espinha causando um atraso em seus movimentos. Estrondo. Um estrondo retumbante reverberou no ar quando eles foram despertados de seu olhar. Ao olharem para trás, viram o corpo de um de seus companheiros sendo esmagado no chão como um sapo sendo atropelado por um caminhão. O enorme carabao tinha feito seu movimento. Um ataque e eles já perderam uma vida. Eles não se atreveram a assistir mais enquanto pegavam suas respectivas armas com pressa. Escapar. Essa é a única palavra presente na cabeça deles no momento. Eles não se atreveram a lutar. Eles sabiam que não tinham chance. Se eles realmente brigassem, isso significaria apenas uma coisa: suicídio. Estrondo. Outro tremor foi ouvido quando o carabao saltou em direção a um de seus azarados companheiros. O infeliz teve sorte por um momento, pois o pé do carabao errou seu corpo por uma pequena margem, atingindo apenas o chão. No entanto, sua falta de sorte atingiu novamente quando o carabao pousou no chão. Fez o chão tremer, fazendo com que o azarado tropeçasse para a frente. Ele caiu de cara no chão primeiro. O que aconteceu a seguir só poderia ser descrito como nojento. O carabao usou sua cauda em forma de martelo para esmagar a cabeça do infeliz. Ele estourou como uma melancia enquanto o sangue e o cérebro tingiam a área ao redor. 2 para baixo, 4 para ir. Máximo o carabao pensou enquanto dava um grande salto para frente, chegando perto do próximo alvo. Sua descida faz o chão tremer e se partir. Ele caiu pesadamente no chão. O homem estava preparado e conseguiu equilibrar o equilíbrio. Daí a razão pela qual ele não tropeçou ao contrário do azarado anterior. No entanto, seu êxtase durou pouco quando Máximo, o carabao, de repente empurrou a cabeça com força para cima. O homem arregalou os olhos surpreso ao sentir uma coisa enorme penetrando suas costas. Ele olhou para trás e percebeu que eram os chifres perfeitamente curvos do carabao. A área ao redor de seus rins foi perfurada. Vendo isso, o homem lutou um pouco. No entanto, no momento em que viu o olho feroz do carabao, seu corpo ficou instantaneamente tenso. Para ele, esse tipo de olhar só o lembra de uma coisa: aterrorizante. O sangue jorrava das feridas em seu rim, tingindo os chifres do carabao com sangue escarlate. Seu corpo foi então erguido ao chão antes que Máximo, o carabao, o esmagasse novamente no chão. A consciência do homem escureceu. Ele desmaiou com o impacto. Com pressa, Máximo usa seu casco para se livrar do corpo do homem. Antes de saltar para outra área, ele se certificou de que seu casco dianteiro fosse colocado nas partes do corpo do homem, especialmente na cabeça. Putsique. Máximo saltou para frente novamente, chegando perto do próximo alvo que ele pôs os olhos. Atrás dele, a cabeça do homem que ele usava como base do casco ficou amassada como uma batata. Apenas 3 inimigos permaneceram. Máximo estava confiante de que poderia acabar com eles, mesmo que o atacassem. No entanto, o único problema que ele estava enfrentando era que, atualmente, os inimigos escapavam fervorosamente, não ousando olhar para trás. Usando seu corpo enorme, Máximo bateu com o ombro no homem à sua frente. O corpo do homem voou como uma pipa quebrada antes de atingir o galpão de espera da escola. O galpão de espera quebrou em pedaços. No entanto, o homem que voou como uma pipa quebrada ainda estava vivo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.